continuando aí o nosso sentimento, né? A rejeição. Oh, Deus! Lá no Salmo 27:10, diz o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Que é a primeira rejeição, né? Essa rejeição paternal, maternal, ela é muito séria. Nossa! Depois eu vou contar um pouco da minha história, né? Que eu identifiquei, que eu também fui curada. Na verdade, eu estou no final do processo dessa cura. Porque é um processo, é processual. Não adianta querer correr, porque Deus, ele vai dando remédio à medida que nós vamos espiritualmente amadurecendo. E cada um tem a sua individualidade, a sua singularidade. E só Deus conhece esses detalhes para nos ministrar a dose exata, a dose que não vai ser de mais nem de menos. E por aí nós vamos. As feridas são reais, elas estão aqui. Por mais que o nosso corpo cresça, nos tornamos adultos. Aquela criança, aquele bebê, aquela coisinha, aquele óvulo que se juntou com o espermatozoide, as memórias estão ali. Estão aqui, ó. E a dor é real. E dói muito. E daí se leva para uma depressão, para uma angústia. Eu tive depressão com menos de 5 anos. E aí fui conhecer minha história. A minha depressão era tão forte que ela foi pro meu corpo, me trazendo dores. Eu tão pequena, sabe? E meus pais não sabiam, nunca souberam. Talvez se meu pai partiu. Se minha mãe vier ver esse vídeo, né, ela vai saber. Do contrário, né? Ainda não chegamos nesse nível de intimidade. Mas eu conheci, eu sei da minha história, né? Então, como eu falei antes, né, Satanás quer nos aleijar. Ele quer nos tornar imperfeitos emocionalmente, quer nos tornar lesados, porque aí ele nos limita. A nossa inteligência emocional bloqueia a nossa inteligência intelectual e, consequentemente, nos limita a entender o plano de Jesus para as nossas vidas. E quando nós apegamos a Cristo, é Ele que vai nos resgatar. É só o amor dele que é capaz de nos curar definitiva, profundamente, dessas dores que nos ferem, que nos levam até doenças profundas. Quantas pessoas são curadas porque descobriram a raiz e, sabe, receberam a cura, receberam as ministrações, né? Quando eu falo em ministrações, é você ter alguém orando com você, porque caminhar sozinho é mais complicado. E tem muita gente fazendo trabalho bonito nesse sentido, sabe? Às vezes são trabalhos pagos, sim. Às vezes não, às vezes a sua igreja faz, eu não sei. Tem os grupos anônimos que fazem esse trabalho também. Só que os grupos anônimos, eles dizem assim: nós somos aqueles que entram pela porta dos fundos. Por quê? Geralmente não conseguiram nas igrejas, não estou falando em Cristo, tá? A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Mas há uma falha em muitas igrejas. Há uma carência. O pastor não dá conta. Porque muita gente tem que se trabalhar, muitas vezes na individualidade. Necessita-se de líderes curados, capacitados para realizar esse trabalho. E é um trabalho que dá trabalho. Você é médico de almas. O que o médico faz? Fica de plantão. E aí? Alguém que você está trabalhando lá, cura emocional, você ministrador, precisa ser ouvido, precisa do seu tempo. Às vezes vai te telefonar numa hora imprópria, no final de semana. E aí? Sabe, você, claro, tem que traçar limites saudáveis para tudo isso. Você não vai ser um escravo. Mas é preciso disponibilidade, muito amor. E ser curado. Formar essa turma, essa liderança, não é brincadeira. Porque nós encontramos 99,9% das pessoas foram feridas. Cada uma num nível, numa intensidade, mas feridas. Porque o inimigo não deixa barato. E, infelizmente, ele encontra corações, campos férteis, para poderem ser usados para ferir, para machucar.
Não nos iludamos. Muito importante a gente ter em mente que as pessoas que fizeram não tinham consciência. Não tinham. Sabe? Teve época de eu falar pra minha mãe, você falou isso comigo. Não, eu nunca falei isso com você. Ela não se lembrava, realmente. É aquela frase, quem fere não lembra, quem é ferido. E nós fazemos isso também, nós ferimos. Nós ferimos sem perceber. Gente ferida, fere. Dá o que tem, até que seja curado. E vamos olhar para Deus, tirar o foco das pessoas. Porque enquanto o nosso foco for em acusar as pessoas e responsabilizá-las, nada muda se nós não mudarmos. Nós precisamos optar pela mudança, pela reconstrução, que as nossas mãos têm que ir à frente trabalhando. E libertar as pessoas, deixar as pessoas, porque elas também têm suas histórias. Mas quem escolheu o ventre no qual nós nasceríamos foi Deus. Não fomos nós, não. E nem foi o inimigo, não. Foi Deus que escolheu. E ele teve um motivo que só ele sabe. Para ele ter escolhido esse ventre, esse DNA para nos colocar lá. Talvez hoje nós não entendamos. Talvez só vamos entender isso quando chegarmos na glória. Ou talvez, na nossa caminhada com o Espírito Santo, ele também nos revele. Mas temos que olhar para Deus. Deixar ele entrar lá e tirar o nó. Só ele é capaz de tirar o nó, tá? E como eu já falei, é um processo. Porque Deus não vai revelar tudo de uma vez. Pode ser uma pancada muito forte para quem já está ferido. Devagar se vai longe. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo Cronos, o tempo do relógio. O tempo do Senhor é Kairos, é um tempo espiritual. Ele não vê idade, ele não vê ano, ele não vê nada. Mesmo porque nós somos eternos. Então, ainda que esse corpo físico esteja desgastado, ele, né, se acabe até, é lá na nossa alma, no nosso espírito reconstruído, que isso tudo vai prevalecer e permanecer, tá? Lembrando sempre que ninguém pode dar o que não tem. Eu me lembro quando eu era pequenininha, né? A menina, né, ela tem, a Bíblia explica essa questão da paternidade, né? Dessa aprovação do pai. Eu me arrumava, sabe, eu fazia uns penteados, pra esperar meu pai chegar do trabalho. E como diz, ele nem tchum. E foi só no final da vida, né? Nos quase 3 anos de vida dele, que ele esteve mais de perto comigo, né? Que ele me escolheu, olha só, para morar comigo. Sabe que isso foi muito importante, ele ter feito essa escolha. Porque eu me sentia bastante, né? Eu era a segunda menina, né? Eu não tinha foto. A minha irmã tem foto dele, bebezinho na bicicleta. Eu não tenho uma foto. Tenho lá com 5 anos. E, né? Minha mãe conta que ela não me viu nascendo também. Quando ela viu, tava aquela criança lá gritando. E ela lá amarrava, né, a pessoa, né? Foi parto normal e tudo mais. Então, imaginem, né? E eu continuei gritando. Eu continuei gritando, porque ela disse que eu era misericórdia. Com 3 meses, ó, apanhei. Porque eu só gritava. E nisso eu, com 3 anos, engasguei e morri. Apaguei. Fui levada desacordada para ser ressuscitada pelos médicos. E por aí foi, a pirraças, para chamar atenção, né? Porque doía. Só um bebê, mas já doía muito. Ela com uma, né? E já grávida de outro. E eu ali no meio, o filho sanduíche que eles falam, né? E eu ali no meio, mais uma menina. Meu pai queria uma menina. Mais uma menina. E foi essa menina que cresceu, que ele escolheu depois pra ele ficar com ela. Olha como a vida é, né? Até os últimos momentos foi eu que ministrei pra ele. Que Deus falou, filha, ore com seu pai. Ele precisa pedir perdão pelos pecados. Foi comigo que ele falou que ele ia partir. Sabe? Foi eu que o ungi. Esse papel foi meu. E Deus sabia desde a eternidade que seria assim. Que eu seria. Eu que faria aquilo. Fui mãe dele nos últimos dias, nos últimos tempos. Né? Então, nós temos histórias.
né? Eu vou dar continuidade no próximo vídeo. É uma série. Eu não vou fazer mais de 10 minutos porque é cansativo. As pessoas vão vindo devagar. Mais uma vez eu peço as bênçãos de Deus, a presença do Espírito para nos iluminar, nos sustentar, nos dar a condição de ouvirmos isso espiritualmente, sabe? Para que haja cura, haja libertação, haja renascimento de vidas, em nome de Jesus, amém? Então se você pega o vídeo 2, volta lá no vídeo 1, e anteriormente a esses vídeos, eu faço uma série de passos também falando tudo sobre a alma, e faço live também. Hoje eu tenho live à noite, não posso falar a plataforma porque eu não posso fazer propaganda aqui, é outra plataforma, de 8 às 9, talvez 7h30, vou tentar 7h30, não sei se eu vou conseguir. Eu falo viva a Bíblia, né? Trabalhando a nossa alma precisa ser liberta para que ela deixe o Espírito fluir, ela não traga impedimentos. Nós precisamos nos conhecer no mais profundo, amém? Curta, compartilhe e se ainda não é inscrito, se inscreva. Minha gratidão a Deus, primeiramente, por me permitir estar aqui, curada, em processo bem avançado, para poder ser um canal para você que ainda está na caminhada, a responsabilidade que nós temos. Nós somos abençoados, agraciados. Vamos dar ao outro aquilo que nós recebemos, para que continuemos. Porque quem ama, quem aprendeu a amar, ele ama. E a maneira de amar é se doando, dando aquilo que nós recebemos, para aquele que quer, obviamente. Fique com Deus. Um grande abraço.